Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias. Hoje nós estaremos encerrando o livro de Malaquias, né? Para aqueles que anotaram as pregações, você tem agora aí um esboço geral do livro de Malaquias, né? Esboço geral. Desde o capítulo 1 até o capítulo 4. Ok? Todos acharam? Vamos ler então. O Senhor Todo-Poderoso diz: está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como palha que é queimada na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Vamos orar, queridos. Senhor amado, pedimos que Tu uses a Tua palavra para ministrar o nosso coração e que pelo poder do Teu Espírito Santo, Tu transformes a nossa vida. Vem, Senhor, falar conosco. Vem falar conosco, ó Deus, nesta noite, ministrando sobre nós a Tua graça e o Teu poder. Que Tu estejas, meu Senhor, assim manifestando entre nós a Tua glória, e que o nosso coração seja transformado e possamos viver debaixo da Tua bênção. Faze assim, meu Deus, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem é de vocês que sente uma dor abaixo do joelho? É uma mulher, joelho direito. Joelho direito? Ok. Final, venha para cá para receber a oração. Amém? O Senhor quer lhe curar. Vamos lá. Malaquias capítulo 4. Aliás, isso mesmo, capítulo 4. Meus irmãos, nós lemos aqui o livro de Malaquias e o estudamos. E é interessante esse livro. Esse livro de Malaquias é, na verdade, uma profecia, uma palavra profética dada por Deus ao povo de Israel através de Malaquias. Nesse livro o Senhor vai mexer quase em tudo na vida do povo de Israel. Ele vai falar sobre o casamento deles, o relacionamento deles com o cônjuge. Ele vai falar sobre o comportamento deles com Deus. Ele vai falar sobre a forma como eles faziam sacrifícios.
que não era algo legítimo, não era algo de coração. Então o Senhor mexe na vida, em todas as áreas da vida do povo de Israel. E aí, finalmente ele conclui aqui no capítulo 4, que é um capítulo curto. Capítulo 4 tem 5 versículos. E ele conclui falando sobre um dia, e ele fala a respeito desse dia, não só no livro de Malaquias, mas por toda a Bíblia. Ele fala sobre um certo dia, o dia em que muitas vezes é chamado, aliás, o dia que muitas vezes é chamado de o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor e algumas expressões semelhantes. Então hoje nós vamos estudar especificamente esse capítulo 4, e nós vamos ver aqui muitas coisas interessantes e que são importantes considerar na nossa vida, na nossa própria vida, para que nós não cometamos os erros que a nação de Israel cometeu. Em primeiro lugar, nós vemos o seguinte, no versículo 1 diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz, 2 pontos. E aí vem aquilo que ele diz. E ele diz o seguinte, a primeira coisa que ele diz: está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Preste atenção. Nós temos aqui uma declaração muito séria, e uma declaração que parece-me que a maioria dos cristãos, a maioria dos servos de Deus, ainda não entenderam essa mensagem. Observe que aqui o profeta, pelo Espírito Santo, ele enumera 2 tipos de pessoas. Ele fala sobre os orgulhosos e os maus. Essa palavra os maus, ou essa expressão os maus, ela é muito geral, ela é muito genérica. Ela se refere a todo tipo de maldade, a todo tipo de pecado, a tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas há uma palavra também aqui utilizada, uma expressão que menciona os orgulhosos. Então são 2 classificações aqui: os orgulhosos e os maus. E fala sobre, dá aqui um veredito a respeito desse tipo de pessoas, orgulhosas e más. Diz que estas pessoas serão queimadas, assim como a palha é queimada em um fogo ou em uma fogueira. Você sabe que quando a palha é queimada no fogo ou numa fogueira, eu não sei se você já viu. Alguém já viu palha queimando? A palha, ela é um vegetal ressecado e, portanto, ela é assim bem fina. E depois que ela está ressecada, ela queima, ela pega fogo até com a mudança de temperatura. Não precisa nem você jogar um fósforo, jogar uma ponta de cigarro, alguma coisa desse tipo. Ela simplesmente queima até com a temperatura muito quente. Eu lembro muito na minha infância dessa questão de palha queimando, porque desde criança eu moro ali no bairro de Fátima, e no bairro de Fátima passa o canal. Existe um canal ali que é um riacho. Naquela época nem era canal, eu lembro que eu atravessava aquele canal ali, a gente passava a pé por dentro do canal. Eu lembro quando eu era criança, eu ia para lá para pegar peixinho. Naquela época ainda tinha muito peixinho, aí eu ia pegar peixinho para criar em casa. Só que aqueles peixinhos não estavam acostumados com viver em aquário, então quase sempre eles morriam. Mas eu tinha um desejo de criar aqueles peixinhos em casa, porque a gente olhava assim, aquela água bem limpinha,
ela passando assim, aquela areia limpa. Até então, porque depois disso começaram a jogar esgoto dentro daquele riacho e ele foi transformado num canal. Dizem que ele passou por um processo de não lembro agora o nome, mas ele foi limpo e pararam de jogar os esgotos dentro do canal. Mas a gente sabe que isso aí na prática não funciona, né? Porque nem todo mundo obedece à lei. Então ainda é um local com muita sujeira. Quando aquele canal enchia, na época de muita chuva, eu lembro que a gente morava praticamente no meio do quarteirão, e aquele canal enchia tanto que ele transbordava, a água dele chegava quase perto do nosso quintal. Então cobria tudo ali, cobria toda aquela área. Ele ficava mais ou menos, ele dava cheias de ficar, por exemplo, ele normalmente tem uns 2 ou 3 metros de largura, mas quando ele tinha cheias, ele chegava a ter uns 15 metros de largura, e pouquíssimos homens se aventuravam a entrar, porque era uma correnteza fortíssima que ia parar lá no Rio Cocó, e do Rio Cocó ia para o mar. Então eu lembro bem que eu sempre estava por ali brincando naquele canal. Quando a gente atravessava o canal em direção à rodoviária, que ainda não existia a rodoviária, por causa daquele riachozinho que a gente chamava de canal, então crescia muito capim, muito capinzal. E na época do verão, ou nos períodos que não tinha chuva, aquele capinzal ia secando, secando, secando. Era o famoso capim elefante, não sei se vocês já ouviram falar. É um dos melhores capins que tem para alimentação de gado, para alimentação de animais. Então ele ficava muito ressecado e começava a aparecer palhas secas. Mas existiam pessoas tão más, como sempre, que elas chegavam nesses períodos, elas tocavam fogo no capinzal. E quando elas tocavam fogo no capinzal, que saía aquela queimada sem fim, a gente ouvia os estalos do capim queimando. Então, ali tinha uma população imensa de preá. Tinha muitos outros animais pequenos, mas preá, então, era uma população imensa de preá. Eu lembro quando eu era criança, a gente ia botar fojo lá para poder pegar os preás para criar. E aí, eu sempre gostei de bicho, sempre gostei de criar bicho, então a gente pegava para criar, não era para matar não. Então, o pessoal que queria pegar os preás para matar, para comer, eles tocavam fogo numa touceira daquela de capim, e aí, gente, ficava aquele incêndio ali, por trás da rodoviária, toda aquela parte ali era um capinzal, ficava aquele incêndio sem fim, e os preás saíam desesperados, correndo. Eles tentando escapar do fogo, às vezes eles saíam com parte do corpo queimado, pelo queimado, e eles entravam nas casas tentando escapar. Eram centenas e centenas de preá fugindo daquele incêndio provocado por alguma pessoa má que queria pegar os preás. Agora, ele não ia conseguir pegar todos os preás. Pegava talvez alguns, uma meia dúzia, mas o resto, que se danasse, ia morrer queimado, e ele não estava nem aí. Realmente há pessoas extremamente más, não é verdade? Porque se ele queria se alimentar, poderia fazer um fojo, uma armadilha, pegar aqueles bichinhos, o que ele pegasse ele comia, pronto, se alimentou e deixava aquela mata continuar viva, aquele capinzal continuar vivo e os animais também vivendo ali. Mas não, por maldade, eles tocavam fogo em todo o capinzal. E aí ficava aquele desespero dos pobres dos preás tentando escapar do fogo. Mas aquele fogo, quando queimava no capinzal, era um fogo tão forte
Porque assim, a palha, que eram as folhas do capim, elas queimavam muito rápido. E elas queimavam tão rápido que elas não caíam no chão. Elas queimavam de uma forma tão rápida que subia com o vento e ficava sendo espalhada pelo vento, porque não dava tempo nem de cair no chão de tão rápido que elas queimavam. E o capim, o caule do capim, que geralmente é mais ou menos da grossura de um polegar, ele estourava com o calor. Aí a gente ouvia, lá de casa eu ouvia os estalidos, os papocos do caule do capim. Então dava aquele papoco, aquele estouro, e aí a gente via o papoco, o estouro do caule do capim, e as folhas secas do capim voando, sendo levadas ao vento, às vezes por quarteirões, e aquela fumaça subindo, e as folhas secas do capim, elas sendo espalhadas. Então assim, essa imagem era muito viva, porque eu via tudo aquilo, eu criança, aquele capinzal queimando, aqueles pobres preás fugindo desesperados, sem saber para onde ir, aonde se esconder. Os gatos ficavam por perto à espreita, quando eles corriam do capinzal, os gatos pegavam. E também as pessoas pegavam aqueles animais para matar e comer. Então, gente, a palavra de Deus está dizendo aqui que os orgulhosos e os maus, eles serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Eu estou mencionando essa história da minha infância, porque quando eu leio esse texto aqui, falando sobre palha queimada na fogueira, para mim fica muito viva aquela imagem do capinzal queimando, quando as pessoas tentavam, através daquele incêndio, caçar os preás. Então assim, não dava tempo a palha cair no chão, as folhas secas caírem no chão. O vento vinha e na hora que ela queimava, ela era espalhada no ar e ela saía voando, às vezes por quarteirões. Meus amados, a palavra de Deus aqui está falando, quando ela fala sobre isso, é que os orgulhosos e os maus serão queimados como uma palha queimada na fogueira. Significa que essas pessoas, elas serão queimadas de uma forma imediata, instantânea. Vai ser um fogo assim que vai trazer uma tragédia, que vai trazer uma destruição geral, uma destruição de tudo. Nos outros dias, depois que o fogo apagava, depois de muito demorar, naquela época o corpo de bombeiro não era tão eficaz, era um grupamento de bombeiro quase para a cidade toda, para não sei quantos bairros. Às vezes não dava tempo nem os bombeiros chegarem para apagar o fogo. E no outro dia, quando a gente ia olhar, as raízes, estavam só as raízes do capim enterradas no chão, e aquele preto, tudo seco, tudo preto, aquele queimado, tudo coberto de tirna, né? Do fogo, estava assim, tudo escuro. Então, a palavra de Deus está falando sobre algo assim, que vai acontecer com os orgulhosos e os maus. Agora eu quero que você observe uma coisa interessante. A maioria de nós acha que o orgulho é um pecado inofensivo. Já notaram isso? A maioria de nós, eu não sei se você já ouviu seus pais, ou pessoas mais velhas, ou alguém dizendo assim: a gente não pode se humilhar, a gente tem que ter orgulho de si mesmo, e coisas desse tipo. Geralmente o ser humano, ele trata o orgulho muitas vezes como se fosse até um mérito, como se fosse até algo louvável. Mas a palavra de Deus está falando aqui que o orgulho é algo tão sério
que os orgulhosos serão queimados. A gente não para pensar nisso. Meus amados, eu quero que você entenda uma coisa: o céu foi feito para pessoas humildes. Você já entendeu isso? Não é à toa que a palavra de Deus diz que são bem-aventurados, são felizes os humildes. Não há espaço no céu para pessoas orgulhosas. A gente diz que não há espaço nos céus para ladrões. Os ladrões não vão entrar no céu. A gente diz, a gente sabe disso. A gente sabe que quem vive na prostituição não vai entrar no céu. A gente sabe disso. A gente sabe que a palavra de Deus declara que os mentirosos não entrarão nos céus, e a gente sabe disso. A gente sabe também que os assassinos, os idólatras e tantos outros pecados que poderíamos mencionar, são pecados que nos impedirão de entrar no céu. A gente sabe disso, não é verdade? Mas, meus amados, a palavra de Deus está dizendo aqui claramente, o Senhor está dizendo claramente, que aquele que deixa o seu coração se encher de orgulho, que não cultiva, não desenvolve a humildade, também não entrará nos céus. Será queimado completamente, juntamente com os maus. Será que você já entendeu alguma vez dessa forma a palavra de Deus? Você já entendeu alguma vez que você não pode se achar a melhor coisa do mundo, melhor do que os outros, melhor? Tem gente que se acha melhor do que Deus. Você não pode viver esse tipo de soberba, de arrogância, de prepotência e pensar que você vai entrar nos céus. Eu quero que você entenda que nós vivemos numa sociedade que ela até estimula o orgulho. Ela estimula o orgulho, ela estimula a soberba, ela estimula a vaidade, ela estimula o orgulho e todos os parentes do orgulho. Você já ouviu falar nos parentes do orgulho? A palavra de Deus diz que os parentes do orgulho são os seguintes, que eu vou tentar mencionar para você. Com certeza não me lembrarei de todos, mas eu vou mencionar aqueles que eu sei que são mencionados na palavra de Deus. A soberba é parenta do orgulho. São, vou dizer assim, os irmãos gêmeos ou as irmãs gêmeas do orgulho. A soberba, a prepotência, a vaidade, o se achar melhor do que os outros, o querer pagar mal com o mal, o revidar e outras coisas mais. Mas talvez você pergunte, o que tem a ver essa questão de pagar mal com o mal com o orgulho? É que quase sempre, queridos, nós pagamos o mal com o mal, porque nós não podemos admitir que alguém que fez mal a mim, que sou tão especial e tão importante, possa depois ficar em branco, possa simplesmente ficar sem sofrer as consequências. Porque nós temos a tendência de nos auto-endeusarmos e acharmos que nós não podemos ser incompreendidos, vituperados, que nós não podemos ser mal interpretados, mal entendidos, porque nós nos achamos tão especiais que nós temos a mania de pensar que nós não podemos ser destratados em hipótese alguma, que nós não podemos aguentar abuso, engolir sapo ou coisas desse tipo. Então o nosso orgulho, ele tem inúmeras maneiras de se revelar, de se manifestar. O orgulho é apenas uma palavra
que nos mostra um conjunto de pecados sérios que precisamos tratar na nossa vida. A vaidade, eu não sei se eu falei, é também uma irmã gêmea do orgulho. Nós temos que nos vestir de um modo especial, nós temos que nos parecer lindos, bonitos, e você sabe que a vaidade hoje é uma das principais modas, principalmente para as pessoas que vivem em função de redes sociais. Como eu já falei, a gente olha o perfil de alguém no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp, e a gente olha e tenta descobrir quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa? A gente tem que contratar o FBI para descobrir que pessoa é aquela, tão bela, tão linda e tão maravilhosa, aquela pessoa tão perfeita, não tem ruga, não tem mancha na pele, a pele é perfeitíssima. Eu acho que a gente tem que começar a consultar os anjos para poder identificar alguém pelo perfil do Instagram, ou do Facebook, ou do WhatsApp, porque não dá mais para saber. Eu não estou conseguindo mais identificar nem minhas irmãs. Que eu nasci e cresci com todas elas, mas eu olho e digo, Patrícia, quem é essa mulher? Acho que se minha mãe ainda estivesse viva, eu tinha que ir na Polícia Civil para saber se era ela mesma. E tudo isso, gente, tem a sua raiz no orgulho. Nós queremos ser especiais, nós queremos ser os mais belos, nós queremos ser os mais perfeitos, nós queremos ser os mais respeitados, nós queremos os primeiros lugares, nós queremos os melhores lugares. Sabe como a Bíblia classifica isso? Eu vou usar uma expressão para lhe mostrar como a Bíblia classifica isso. A gente chamaria isso de síndrome de Lúcifer, porque Lúcifer é o pai do orgulho, da soberba, da prepotência, da arrogância. Ele é o símbolo daquele que quer ser melhor que todos, que não aceita afronta, que não aceita desespero. Ele é tão elevado que nem Deus pode discordar dele ou questionar. Mas nós, seres humanos, temos isso no nosso coração e cultivamos isso. Nós temos hoje uma geração que cultiva o pecado do orgulho, da soberba, da vaidade e etc. E nós achamos isso normal. Isso está nos melhores lugares. Isso está nos púlpitos das igrejas. Isso é uma coisa que aprisiona a gente, não é? Porque a gente tem aquela preocupação de passar para as pessoas uma imagem de algo que nós não somos. Às vezes a gente faz isso nas roupas, a gente faz isso nas ideias, nos pensamentos, intelectualmente. É toda uma baboseira que às vezes se torna até ridículo. Isso é ridículo e é opressor. Os apóstolos não viviam assim. Jesus não vivia assim. Jesus estava nem aí com essa questão de que roupa ele estava usando. E quem não gostasse da roupa dele, não convidasse a ele. Estava na 5ª série e a professora passou um texto. Esse texto estava no livro de português. Aí lemos o texto e ela mandou que a gente meditasse no texto. O texto era sobre a vida de um poeta. Eu esqueci agora o nome dele. Vou chamar de João. Todo mundo que a gente não sabe o nome é João, né? Vou chamar de João. Eu sei que o João, que era um poeta muito bom, muito famoso, mas ele era assim, todo largado. Ele não andava bonitinho, não sei o que mais. A realeza do Brasil, isso era na época do Império, resolveu
convidar o poeta João para uma festa que ia ter lá, que era o noivado da filha deles, eles riquíssimos. Aí eles disseram: e agora? Como é que a gente vai convidar o João? Porque o João só usa aquelas roupas velhas comuns, ele não sabe se vestir, como é que nós vamos convidar o João? Mas o João dava o maior status. Todo mundo que fazia uma festa convidava o João era a atração da festa. Ele disse: eu já sei. Um deles pensou: eu já sei. Vamos comprar uma roupa bem bonita, um terno bem bonito, e vamos dar de presente para o João poder vir para a nossa festa. E assim eles disseram: pronto, resolvemos o problema. O João não vai nos fazer passar vergonha. Mandaram o paletó, o terno de presente para o João recebeu, agradeceu quando viu o pacote, junto com o pacote, o convite para o aniversário. E aí, chegou o dia do aniversário, estava todo mundo esperando o João, porque o João era famoso. E o João demorava e nada do João chegar. E a festa estava dependendo do João, porque o João ia declamar uma poesia para a noiva e tudo mais. Até que finalmente a campainha tocou. Todos os convidados já tinham chegado. Aí pensaram: é o João, só falta ele. Aí o mordomo foi lá até a porta, abriu a porta, tinha um rapazinho com um envelope, entregou para o mordomo, e junto com o envelope tinha um pacote. Aí quando o mordomo entregou para o dono da casa o pacote com o envelope, o dono da casa percebeu que o pacote era o mesmo pacote que ele tinha mandado com um paletó para o João. Aí ele pegou, abriu o envelope, olhou o pacote, já achou estranho, abriu o envelope e olhou, e tinha só uma frase escrita. A frase dizia assim: aí vai o João. Aí terminou a história, né? Moral da história, né? Que a professora perguntou pra gente. Aí, quinta série. Aí eu achei interessante aquilo ali, aquela história. Aquilo marcou minha vida. Eu disse: eu nunca vou querer ser uma pessoa valorizada pela minha roupa. E nunca vou valorizar ninguém pela roupa que veste. O meu pai, quando saía de casa, graças a Deus eu tive a teoria e o exemplo, né? Meu pai, quando saía de casa, a mamãe morria de vergonha. Este homem, ele pegava qualquer roupa. Ele às vezes abotoava o botão errado. Ele vestia a roupa pelo avesso. Aí ele saía para ir para a igreja com aquela roupa. Uma vez o papai estava esperando a missa começar. Não tirava a barba. Eu não sei como é que ele passou pelo quartel e depois ficou daquele jeito. Eu acho que foi revolta. Ele passou 25 anos sofrendo aquela coisa de estar na linha sempre. Quando ele saiu do quartel, ele disse: eu nunca mais quero viver essa vida. Eu sei que uma vez o papai estava lá esperando a missa começar. Enquanto a missa não começava, ele queria fumar um cigarrinho. Aí ele foi assim para a calçadazinha de entrada da igreja. Papai estava ali fumando um cigarrinho. Quando ele fumava um cigarrinho, passou uma senhora rica. Aí olhou para ele, abriu a bolsa, tirou uma moeda e entregou para o papai. Aí o papai olhou, só fez estender a mão, recebeu a moeda, botou no bolso e ficou rindo. Tava nem aí. Eu tenho uma irmã, uma das minhas irmãs, que essa mora fora. Quando ela convidava as amiguinhas dela para ir lá para casa, que nós tínhamos um mercadinho, né? Naquela época não tinha negócio de mercadinho. Mercadinho é chique. Naquela época era bodega mesmo, né? Então o papai era bodegueiro. Porque ele saiu do exército, se aposentou e foi trabalhar com comércio. Aí uma vez ela chegou com uma amiga dela, a gente estudava em colégio de rico, né? Felizmente, ou felizmente. Aí ela chegou com a amiga, quando ela chegou lá em casa, estava o papai todo desarrumado, atendendo lá na bodega. Aí a meninazinha perguntou:
é teu pai? Aí minha irmã disse: é não. Porque ela estava com vergonha da roupa que o papai vestia. Irmãos, isso é uma prisão, não é não? Eu estou falando aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês são escravos disso. Isso é orgulho, vaidade, soberba. O seu coração se acha tão importante que você tem que se maquiar para se transformar numa coisa que seja agradável aos outros, porque parece que você não valoriza quem você realmente é. Você não consegue valorizar a si mesma. Você não consegue amar a si mesmo, a si mesmo. E principalmente as mulheres que sofrem com esse mal. É ou não é verdade? Uma vez uma senhora chegou lá em casa. Aí a mamãe passava o dia naquela correria. Aí a senhora chegou lá em casa, bateu palmas, a mamãe foi atender. E aí a mulher chegou, olhou para ela e disse: a dona da casa está? Que ela achou que a mamãe era empregada. Que a mamãe não tinha trique-trique. Mamãe trabalhava, então não tinha negócio de estar passando batom. A mamãe fazia isso uma vez na vida, Dia das Mães. Ela se arrumava toda. Aí a mulher perguntou: a dona da casa está? A mamãe levou na esportiva. Está. Espera aí só um momentinho que eu vou chamar. Aí daqui a pouco voltou ela. A mulher disse: mas e a dona da casa? A mamãe disse: sou eu mesmo. A mulher ficou que não sabia onde meter a cara. Mas nós vivemos hoje uma geração que todo mundo tem que fingir ser o que não é. Irmãos, isso é um peso, é uma maldição que a gente carrega. Pessoas que vivem assim não conseguem ser felizes, porque elas nunca estão satisfeitas consigo mesmas. Isso é orgulho. Isso não agrada a Deus. Agora eu não estou incentivando o desleixo não, tá? Porque meu pai era desleixado mesmo. Mamãe também era um pouco. Quando ela se arrumava era aquela coisa do outro mundo. Mas quando não se arrumava ela era meio desleixada. Mas nós não podemos viver essa escravidão dessa geração atual. Porque isso vai se apossando do coração da gente e vai transformando a gente numa outra pessoa que a gente não é, e quase sempre transforma a gente numa pessoa má. Porque à medida que a gente quer ser melhor do que os outros, a gente desenvolve também o comportamento de desprezar os outros. Não é verdade? Porque que você queira andar todo arrumado, todo de brinco, todo ajeitado, tudo bem. Mas a partir do momento que você despreza quem não anda todo arrumado, todo de brinco, todo ajeitado, isso é pecado, gente. As pessoas não podem ser valorizadas pela roupa que veste. Amém? Tirando a roupa, ninguém é melhor do que ninguém. Quando tira a roupa, o rei é a mesma porcaria que o escravo. É tudo igual. Não tem nada melhor do que o cemitério para colocar a gente, todos nós, no mesmo lugar. Porque quando chega no cemitério, tudo é defunto. Não tem essa história de defunto rei, defunto prefeito, defunto pobre, defunto empregada, defunto lixeiro, tudo é defunto. Não é verdade? E nos céus, queridos, nós seremos uma única coisa. Todos nós seremos o quê? Filhos de Deus. Mas a gente quer levar essa desgraça para lá, para o céu. Porque eu já vi crente dizendo: quando eu chegar lá no céu, eu quero uma mansão.
Tu fica lá com aquela casinha lá no fundo do quarteirão, mas eu não, eu quero uma mansão. Porque a gente não consegue se livrar da nossa soberba, de achar que nós somos ou vamos ser melhores do que os outros. Para com isso, gente. Nós não podemos viver essa escravidão. E isso é muito fácil se transformar em pecado. E pecado, como dizia antigamente, a gente falava, as crianças, os antigos, e pecado mortal. Pecado que lhe mata. Nós precisamos nos tornarmos pessoas curadas, amém? Precisamos ser sarados, libertos, amém? Então todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha. Ele diz aí no versículo: eles queimarão e serão completamente destruídos. Não vai ficar rastro, não vai ficar plaquinha, não vai ficar o seu endereço, não vai ficar o seu currículo, não vai ficar o seu diploma. Quando queima, tudo é cinza. Tudo é cinza. Amém? Mas, agora vem a parte maravilhosa. Esse mais é magnífico. Versículo 2: mas para vocês que me temem, a salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Olha só a promessa para aqueles que temem a Deus. E esta é a alegria que nós devemos ter na vida. Não é porque tem um carro, não é porque tem uma casa, não é porque tem isso ou aquilo. Meus queridos, a nossa alegria, a razão do nosso viver, do nosso contentamento, da nossa realização é uma: nós temos a bênção de Deus na nossa vida, porque nós tememos a Deus. O temor de Deus é o que eleva as pessoas. Não são as posses dela, mas o coração dela que a torna especial para Deus. Amém? Eles queimarão e serão completamente destruídos, mas para os que temem a Deus, a salvação do Senhor brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Glória a Deus. Observa ainda o que diz. Versículo 2: os que temem ao Senhor saltarão de alegria. Amém? Os que temem ao Senhor saltarão de alegria. Observe, não tem nada a ver com posse, mas tem a ver com a bênção de Deus na nossa vida, com o temor de Deus no nosso coração. Os que temem ao Senhor saltarão com alegria. Nós vamos celebrar, porque nós tememos a Deus e fazemos aquilo que lhe é agradável. Essas pessoas serão honradas e abençoadas. Amém, queridos? Naquele dia que estou preparando, versículo 3: vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Devemos ter no coração, aliás, os que temem ao Senhor triunfarão sobre os maus como se eles não fossem nada. Os que temem ao Senhor. Não é os que querem ser melhor do que os outros, não é os que têm mais isso ou aquilo, não é os que têm cargo na igreja, não os que têm posição social, não, os que temem ao Senhor. Amém? Isso é que nos dá um valor especial, que nos torna especiais para Deus, é temer a Deus. Diz Provérbios que temer a Deus é o princípio, é a base fundamental de toda a felicidade, de toda a realização.
devemos ter no coração, versículo 4, diz assim: lembre da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos. Nós devemos ter no coração e praticar todos os mandamentos e ensinamentos do Senhor. Amém? Os que serão felizes, os que não serão, os que não vão virar palha queimada, os que não vão virar cinza ao vento, serão aqueles que obedecem os mandamentos e ensinamentos do Senhor. Amém? Agora, no versículo 5, vai entrar aqui um assunto, irmãos, que eu achei tão interessante, mas é outra realidade tão pouco praticada na nossa geração. O versículo 5 eu acho algo magnífico. Observa bem o que diz o versículo 5. Antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Vocês sabem que o profeta Elias, conforme o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 11, é João Batista. O profeta que viria na autoridade e no poder de Elias, sendo o antecessor de Jesus, o Salvador do mundo. Então observe bem o que ele diz aqui. Veja bem, versículo 6. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não tenha que castigar o país e destruí-lo completamente. Irmãos, se há outra estratégia que Satanás tem usado na nossa atualidade, sabe qual é? Além de encher o nosso coração de orgulho, soberba, vaidade, prepotência e todas essas irmãs gêmeas ou irmãos gêmeos do orgulho, sabe o que é? A relação entre pais e filhos. Observa aqui. Vou repetir o versículo 6. Eu falei que Malaquias tinha, o capítulo 4 de Malaquias tinha 5 versículos. São 6. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes. Deixa eu perguntar uma coisa, você filho. Você está em paz com seu pai e com a sua mãe? Você filho. Aqui tem filho adolescente, tem filho jovem, tem filho adulto, tem filho casado, tem filho pai, tem filho avô. Não sei se sua mãezinha ainda é viva ou seu pai. Mas olha, você filho, vive em paz com o seu pai? Ou vocês vivem uma guerra dentro de casa, porque ele quer ensinar você um pouco de sabedoria, mas você acha que já sabe demais e não precisa dele? Em que condição estão vocês filhos? Vocês filhos honram o seu pai e a sua mãe? Vocês tratam o seu pai e a sua mãe com o respeito que lhes é devido? E ainda que eles estejam errados, você os respeita e honra? Hein? Ou você trata a sua mãe como uma cachorra e seu pai como um vagabundo? O que ele diz não vale nada, os conselhos que ele tenta lhe dar para o seu bem não vale nada. Pai, o senhor é ultrapassado, o senhor já era. Como é que você, filho, trata seu pai e sua mãe? Você, filho que já saiu de casa pelo menos uma vez por mês, você faz uma ligação para o seu pai ou para a sua mãe? Pai, tudo bem? Estou vivo ainda.
que valorização, que tipo de reconhecimento você dá para o seu pai ou para a sua mãe. Porque aqui esse texto é muito claro, o Senhor está dizendo: se não houver paz entre os pais e os filhos, eu destruirei toda a nação. Um país que tem uma cultura de desrespeito aos pais e aos filhos é um país que está pronto para ser extinto, deixar de existir. Quer um exemplo? Olha para a Europa. A Europa já foi a nata do planeta Terra, não foi? Ricos, abastados e tudo mais. Tudo de bom vinha da Europa. Como é que está a Europa agora? Olha como é que os filhos tratam os pais na Europa. Os filhos vão crescendo, os pais vão ficando velhos. Os filhos casam. Eu que não vou acabar com minha vida cuidando de 2 velhos. O que faz? Ele já começa a pagar um seguro. Desde que começa a trabalhar, eles começam a pagar um seguro. Para que esse seguro? Para que quando os pais estiverem velhos, eles podem pegar o pai e a mãe, joga no asilo de velho e nunca mais aparece lá. Só vai lá quando alguém comunica, o asilo comunica: olha, seu pai morreu. Ele vai lá só para ajeitar o enterro e adeus. São assim que os pais e as mães são tratados na Europa. E sabe o que está acontecendo com a Europa? Está se tornando nada. Os países que eram a riqueza, a nata do planeta Terra, estão se tornando nada. Lugar só de destruição, de pecado. Nada está prosperando como deveria e como poderia. Os países do terceiro mundo estão subindo. E a Europa está caindo. Filhos não valorizam os pais na Europa. Eu digo isso porque minha irmã trabalha lá com idoso. Ela trabalha dando assistência em internatos, hospitais, casas de idosos e etc. Elas sabem como é que os filhos lá tratam os pais. E aqui nós estamos indo no mesmo rumo. Agora, a Bíblia é muito igualitária. Ela é justa. Porque observe que ela diz que precisa haver paz entre pais e filhos, mas tanto deve haver da parte dos filhos a devida honra e respeito ao pai, mas também a Bíblia diz: vocês pais, não abusem dos seus filhos, não provoquem a ira deles. Porque muitos pais abusam dos filhos. Não disciplinam os filhos, espancam. Não educam, agridem. E quando as coisas não são conforme ele quer, larga o filho. O filho está dentro de casa, mas o pai e a mãe não estão nem aí para o filho. Não sabe nem o que acontece com ele. Não senta para conversar, não tem um diálogo, não tem um abraço, não tem um beijo. Crianças que crescem sem um beijo, sem um abraço, sem um carinho, sem um olhar de consideração, de valorização. A maioria dos pais hoje está se tornando pessoas que não estão nem aí para os filhos. Os filhos vivem cheios de problema e eles, na maioria das vezes, nem sabem e nem quer saber.
Meu filho mais novo, Israel, ele tinha, não sei se era 14 ou acho que era 14 anos. Aí eu dei de presente para ele um celular. Ele deu bobeira, estava lá no ponto do ônibus com o celular, dando bobeira, marcando bobeira, ele e os amigos. Passaram 3 rapazinhos, um deles puxou um 38, botou na cabeça dele e disse: passa para cá o celular. Ele passou. Ia perder a vida por causa de um celular. Entregou o celular. Não ficou com problema por causa do celular que perdeu, mas a lembrança daquela arma na cabeça dele, eu acho que ainda hoje ele não esqueceu. Ele passou vários dias assim com os olhos arregalados. Eu pensei que ele ia desenvolver alguma síndrome de pânico, alguma coisa desse tipo. E eu fiquei orando por ele e eu disse: Senhor, e agora? Quando eu cheguei em casa, que eu fiquei sabendo, fui lá no quarto dele, estava ele, ó, lá embaixo. Não era por causa do celular, não. A arma na cabeça dele. E ele estava assim, coitadinho, angustiado. E aí, Israel, tudo bem? Quase não respondia. Aí fiquei por ali, fiquei orando: Senhor, o que é que eu faço? De que modo eu posso ajudar meu filho? Aí eu lembrei que quando eu tinha 18 anos, um bandido puxou um punhal para mim dentro do ônibus e ficou esfregando na minha cara que ele não me matou porque o Senhor não queria, não era hora de eu partir. Ninguém se mexeu para me defender, nada. Quando eu desci daquele ônibus, foi que as pernas foram tremer. Passei a noite lembrando aquilo e sonhando com aquilo. Aí eu pensei: eu sei o que é que meu filho está sentindo. Aí eu orei: e agora o que é que eu vou fazer por ele? Chegou na hora dele dormir, ele deitou na cama lá que não fechava os olhos. Aí eu já sei. Cheguei lá na cama dele: Rael, afasta. Ele afastou. Deitei com ele. Dormi na cama dele naquela noite. Passei a noite abraçado com meu filho. Dormi com ele. Não falei nada que não tinha, nessas horas não tenho o que falar. Porque nada que você fale vai mudar o que a pessoa está sentindo. Deitei na cama com meu filho, abracei ele e disse só para ele: meu filho, não se preocupe. Sua vida é muito mais importante do que um celular. Alguns dias depois fiz um sacrifício, dei um jeitinho, comprei outro celular para ele. Mas não foi o celular que fez diferença, não. Mas eu tenho certeza que aquele abraço que ele levou, nunca mais ele esqueceu. Foi só isso. Eu deitei junto com ele, porque eu sabia que eu já tinha passado por isso. Eu sabia que ele ainda estava com medo. Ele ainda estava como se estivesse revivendo aquela situação. Passei a noite com ele, dormi com ele. Agora, hoje, irmãos, nós vemos pais que os filhos estão acabados, emocionalmente dilacerados. E os pais não têm a sensibilidade sequer de dizer assim: meu filho, como é que você está? Eu acho que certos pais, numa situação como essa, que o filho tivesse chegado em casa: papai, roubaram meu celular. Tinha dito: aí, otário, para que tu foi ficar no meio da rua, abestado? E tu perdeu o celular, tu ainda vai apanhar. Nunca mais na vida eu te dou outro, para tu deixar de ser besta. Muitos filhos teriam ouvido isso do pai ou da mãe. Estou exagerando? Irmãos, ou nós aprendemos a sentir o que os nossos filhos sentem, ou nós vamos perder os nossos filhos para as drogas, para a bandidagem, para a prostituição, para todo tipo de desgraça.
A mesma Bíblia que diz: filhos, honrem os seus pais, também diz aos pais que amem os seus filhos. Aliás, nem existe esse versículo: pais, amem seus filhos. Porque Deus já nos criou com essa tendência tão natural que a Bíblia não precisa dizer que a gente deve amar os filhos. Mas apesar de ser algo supostamente natural, nós estamos vivendo o antinatural. Pais que jogam os filhos no meio da rua e diz: te vira. Olha, aqui na igreja, às vezes é complicado para mim, eu acho que toda igreja não, porque a maioria das igrejas aí, vocês só vão ver o pastor aqui no púlpito. Vocês só vê o pastor subindo no púlpito e descendo. E tem mais, tem uma descida lateral, que ele sobe e desce sem ninguém ver, sem ninguém saber, sem ninguém perturbar. Igrejas onde você jamais vai receber um abraço do seu pastor, um incentivo, um beijo, um cheiro, um olhar. Mas aqui vocês têm tudo isso, não valoriza, não é? Tem gente aí que eu só escuto reclamação. Pastor, por que você não faz assim? Pastor, eu faço assim. Pastor, você está errado. Pastor, a sua pregação não é cristocêntrica. Pastor, você não entende teologia. Pastor... Gente, nós temos hoje as pessoas procurando um abraço, um cheiro, um carinho do pastor, porque isso não existe dentro de casa. Mas não era o pastor que teria a obrigação de fazer isso, não. É o pai e a mãe. Mas os verdadeiros pastores fazem isso. Porque afinal de contas, Deus nos dá, senão não é pastor, um coração de pai. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, pedimos que Tu trates a nossa vida, o nosso coração, que Tu nos ajudes a viver de um modo que seja agradável aos Teus olhos, meu Deus. Que essa palavra ministrada a nós hoje, ela venha realmente fazer diferença e causar impacto na nossa vida. Que Tu estejas cuidando de nós para que nós sejamos de fato homens e mulheres tementes a Ti. Ó Deus, que a Tua graça se faça presente, se faça real. Que nós aprendamos, meu Senhor, como pais, a amar verdadeiramente os nossos filhos. Que nós aprendamos, meu Senhor, como filhos, a honrar devidamente os nossos pais. Nos ajude. Não só, Senhor, os pais carnais, os pais biológicos, mas aqueles pais, meu Senhor, que Tu colocas no nosso caminho. Aqueles pais, meu Senhor, que sacrificam a vida, o bem-estar, para cuidar da gente, mesmo não tendo razão para isso, mesmo não sendo do nosso próprio sangue, mas que são pais espirituais, que são pais em todos os aspectos, meu Senhor. Nos ajude a honrar, reconhecer, valorizar pessoas assim, e a viver, Senhor, de um modo que seja agradável, para que não venha destruição sobre essa terra. Ó Deus, que nós vivamos de um modo que glorifique o Teu nome, e que Tu sejas bendito, glorificado,
e exaltado para todo sempre. Faze assim, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, queridos. Tem alguém que queira entregar a vida a Jesus agora? Você que já está aqui nos visitando, ouvindo a palavra e agora quer tomar essa decisão? Esse jovem é esposo da Luciane. Vem pra cá, Lu. Vem ficar pertinho aqui do teu marido. Marcelo já vem frequentando a igreja aqui faz um bom tempo, né? Ele sempre está aqui, mas ele ainda não tinha tomado essa decisão, mas hoje ele cochichou ali no meu ouvido e disse: pastor, eu acho que é hoje. É hoje. Irmãos, a alegria quando alguém se converte não é só no céu não, é para ser aqui embaixo também, viu? Amém? Pronto, Luciane, hoje você vai dormir com um crente. Hoje você vai ter um crente na sua cama. 20 anos orando por esse rapaz, né? 20 anos, louvado seja Deus. Meu querido, você já conhece, né? Já sabe como a coisa funciona. Já vem ouvindo há um bom tempo a palavra de Deus, né? Por azar seu, fica sempre ali bem pertinho de mim. Então, se não, até agora não entendeu, não entende mais não, né, Marcelo? Mas amém pela sua decisão. O Senhor lhe abençoe grandemente. Amém? Vamos todos ficar em pé e vamos orar pelo Marcelo. Pastor Mário. Vou orar pelo Marcelo e em seguida o pastor Mário vai estar orando, encerrando, dando a bênção apostólica. Vamos orar. Meu Senhor, em nome de Jesus, toma a vida do Marcelo nas tuas mãos. Que tu manifestes na sua vida a tua glória e o teu poder. Ele tem ouvido a tua palavra, Senhor, e louvamos o teu nome, porque ele permitiu que essa palavra penetrasse no seu coração, germinasse e transformasse a sua vida. Que tu manifestes, meu Senhor, a tua glória e o teu poder na vida dele. Que tu faças uma grande obra, aonde ele for, que ele seja instrumento nas tuas mãos, e que através da vida dele o teu nome seja glorificado e exaltado para sempre. Faze assim, meu Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Boa noite, queridos. Minha saudação em nome de Jesus. De fato, é uma alegria grande, né? E é muito bom a gente ver alguém se rendendo, confessando o nome do Senhor. Que a gente possa orar, né, pelo nosso irmão, para que ele possa perseverar e estar firme aí, caminhando e aprendendo mais da palavra de Deus. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Deus, por esse dia, pela tua palavra que veio de encontro aos nossos corações, que nós possamos estar, ó Deus, ruminando, Senhor, a cada dia, a cada momento, a tua palavra, para não, ó Deus, desviarmos o caminho. Nos dá uma semana feliz, abençoa a tua igreja, que agora volta para os seus lares, que tu possa nos guardar, nos conduzindo. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, as programações a ser realizadas na tua casa durante a semana. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, te somos gratos, Senhor, pela vida do nosso irmão, ó Deus, que se reintegra à família de Deus nessa noite. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Coloque a mão na posição de receber a bênção do Senhor.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Graças a Deus.